Olá, muito boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, agora 19 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo aqui pelo portal dos Detetives Particulares do Brasil. É o canal do Detetive. Toda segunda-feira, sempre às 19 horas, estamos aqui trazendo assuntos de suma importância para a nossa categoria de detetive, bem como também para os clientes, para as pessoas que às vezes têm uma dúvida, né, e queira saber, conhecer o trabalho de um detetive particular. Aqui uma grande oportunidade para as pessoas conhecer o nosso trabalho. E hoje o assunto é um assunto de extrema importância, que é o estelionato previdenciário. É uma modalidade que gera milhões ou, quiçá, bilhões de prejuízo, tanto para os nossos, para o contribuinte, bem como também para o comerciante. E para falar sobre esse tema, nós vamos dar aqui as boas-vindas ao doutor Paulo Roberto Gomes de Araújo, ele é advogado previdenciário, e também o nosso amigo detetive Milton Silveira, de Campinas, e aqui o detetive Dionísio, aqui do litoral de São Paulo. Eu vou dar boa noite para o doutor Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Alô, doutor? Ele não está ouvindo. Milton, tá, boa noite, áudio, Milton. doutor. Boa noite aos internautas, mas... Tá ouvindo, doutor? Boa noite, tudo bem? Tá ouvindo, doutor? Abre Não o tá áudio, ouvindo? só clicar no áudiozinho para abrir o microfone. Alô? Olá, tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Dá uma olhada se o seu plug tá de acordo, doutor. O plug do seu fone de ouvido. Melhor, olá. Alô, doutor? Abre o seu microfone agora. Agora só vai abrir o microfone do senhor. Está fechado, agora abriu. Perfeito. Isso. Perfeito, Ok, agora está ótimo. perfeito. Eu Muito estava. boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. É Dionísio, né? É Dionísio, detetive Dionísio, aqui do litoral de São Paulo. Perfeito. Muito prazer. Prazer todo meu. Detetive Milton Silveira. Então tá bom. Primeiro, pode falar. Obrigado, Dionísio. Eu estava falando, né? Mais uma vez aqui o comprometimento na segunda-feira, às 19 horas, com temas pertinentes aos profissionais da área, detetives particulares, internautas, pessoas ligadas à profissão, enfim, admiradores, né? Então, mediante a esse tema, iremos conversar com o nosso ilustre convidado, o Dr. Paulo Roberto Gomes Araújo, advogado previdenciário, tributário, benefícios, regulatório, licitações, administrativo, civil, família e sucessões penal. Foi já procurador federal aposentado, atuou por mais de 20 anos junto ao INSS, tendo também atuado na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e o Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária, DENIT. É imenso prazer ter essa ilustre pessoa. Agradecemos já de ter aceito o nosso convite para um debate que, a princípio, é um tanto pertinente e muito do desconhecimento também, não só da população, como dos empresários, como dos detetives. Então, hoje o tema é tentarmos focar um pouquinho mais para a gente poder orientar um pouco mais, dar um parecer com algumas colocações, algumas perguntas que a gente vai aqui passar para o doutor. Doutor, a palavra é sua. Muito boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Em nome dos detetives particulares do Brasil, aqui do Dionísio e dos demais moderadores. A palavra é sua, doutor. Pois não. Tá saindo som? Tá muito bem. Sim, Então, perfeito. Tá bem. Perfeito. Ok, perfeito. Então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, fico honrado. Acompanhei umas 2 sessões de vocês, achei bastante interessante a iniciativa, os temas que vocês estão discutindo, e espero poder ser de algum acréscimo aqui hoje para vocês, tá? E
eu estava vendo aqui que a chamada aqui ficou até difícil para mim falar alguma coisa, porque a chamada em si já foi bastante completa e tentou abordar a questão jurídica. Então, vejam só, a questão do estelionato previdenciário, como foi já colocado aí na chamada, é um tipo de crime, né? Específico, visando proteger, na verdade, o 171 terceiro, não é só o INSS, não é um artigo só do INSS, é um artigo contra o serviço público, né? O 171.3, ele fala que é contra pessoa física de direito público, alguma coisa nesse sentido aqui. Ele fala, o 103º, ele diz que é praticado, terceiro, aquele entidade de direito público. Então, é um crime que vai se aplicar a qualquer entidade de direito público, o INSS, a ANAC, o DENIT, qualquer pessoa jurídica de direito público, governamental, que seja vítima de um estelionato, né? Então, na prática, se chama delito previdenciário, mas poderia ser qualquer delito público, né? Estelionato público. Essa legislação aí, ela veio mais ou menos em 2000, ela vem sucedendo ali a Lei 9.307 de 60, no artigo 155, ela previa crimes contra a Previdência, né? Depois, em 91, veio a Lei 8.212 da Previdência, ali no artigo, creio que 95 ou 55, ela colocava os crimes, que era o 95, então constitui crime, aí dizia, obter benefício mediante fraude, receber benefício, etc. Tal. Em 2000, resolveu-se dar uma recapeada, uma reconfigurada na legislação e se fez essa regulação completa na lei de 2000. E aí nós fomos fazer o quê? Eles foram colocando no Código Penal tipos que abrangessem, que previssem a parte previdenciária. Então, esse 171 aí é um dos crimes que podem ser usados, que é o que é usado quando a vítima do estelionato é o INSS. Há outros crimes também, que não sei se interessariam para vocês, mas você tem, por exemplo, sonegação previdenciária, que vai dizer respeito mais às empresas, né? Omitir valores de folha de empregado, colocar empregado para ter dedução maior, então isso é uma sonegação previdenciária. Documento falso visando lesar a previdência social, é um crime que ficou documento falso para uso contra a Previdência, e no Código Penal são previstos esses crimes, e ficou conhecido o estelionato previdenciário como 171, parágrafo 3º, que, como eu disse, então, serve para qualquer entidade de direito público. IBAMA, tá. Perfeito, doutor. Agradeço aí pela explanação com relação às entidades públicas, né? Mas aí talvez o internauta esteja nos perguntando, mas o que tem a ver o INSS ou entidades públicas com o detetive particular? Então, são alguns questionamentos, né, que é bastante pertinente, né? Tem um item que eu vou ler aqui, que seria: o estelionato previdenciário ocorre quando a obtenção de vantagens mediante fraude gera prejuízo à entidade de direito público ou Instituto de Economia Popular, assistência social ou beneficiária. Na verdade, o estelionato previdenciário não é um crime autônomo, mas é o próprio crime de estelionato previsto no artigo 171, como o doutor colocou, né? Coincidência de causa e aumenta 1/3 da pena, né? Prevista no parágrafo 3º do Código Penal. A questão a ser enfrentada é o seguinte: o estelionato previdenciário é crime permanente, é continuado ou instantâneo de efeitos permanentes? Saber disso é fundamental para sabermos o termo inicial da contagem do lapso prescricional. Todavia, para chegarmos à resposta, precisamos compreender o que é o estelionato previdenciário para ocorrer em situações diversas. Aí a pergunta:
Onde e como deve agir o detetive particular quando se depara com uma situação desta natureza? No seguinte quesito, ele está lá realizando um trabalho, né? Aqui tem uma situação, né? Quando um colaborador de seu contratante requer junta à Previdência e tem o benefício concedido, e mesmo assim ele entra com uma ação de indenização vitalícia contra a empresa, contra o seu cliente. E no decorrer das investigações, o detetive consegue provar que o mesmo está em plena atividade física, o qual o motivo da sua aposentadoria e também a ação na justiça, imputando uma ação por danos morais e materiais. E está em plena atividade diária, como deve. Então, a pergunta é, doutor, e o esclarecimento, né? A inclusão ou ação do detetive particular, mediante no decorrer das suas diligências, né? Ele percebe que, até então, não se tem o conhecimento total ou parcial, talvez, que ele já esteja aposentado e recebendo seus benefícios, ok? Mediante a isso, se detectou a fraude, né? Como já fizemos um tema anterior, as indenizações fraudulentas, aonde percebe-se que, além dele estar fraudando o teu cliente contratante, ele também está fraudando o INSS, né? Agora, no caso aqui, nós estamos falando sobre a fraude indenizatória mediante o estelionato previdenciário, porque, no meu parecer, uma linka a outra. Nós podemos estar aqui num cunho de uma investigação de fraudes indenizatória e se depararmos, né, ele ali com um afastamento do INSS, recebendo a sua aposentadoria, isso que eu gostaria de saber. Existe alguma ligação que possa saber o colaborador do meu cliente, ele entrou com uma ação por danos morais e danos materiais e indenização vitalícia, ok? Na ação trabalhista ou na ação civil, digamos assim. Eu gostaria de saber, doutor, se tem como o INSS saber e cortar esse benefício desde que ele já esteja pleiteando junto ao antigo serviço dele, né? Esse benefício. Então, ele estaria recebendo 2 benefícios. O INSS tem como comprovar ou apurar que ele já ele entrou com uma ação indenizatória, até já recebendo uma indenização vitalícia, e também afastado pelo INSS, doutor? Então, Milton, detetive Silveira, a questão aí depende do pedido que a pessoa está fazendo, depende de como é que foi que ele se afastou, porque, em princípio, é possível 2 ações. Ele pode ter o benefício dele e ser indenizado pela empresa. Porque, vamos supor, ele, num acidente de trabalho, por exemplo, ele ficou incapaz. Então, ele vai ter lá a aposentadoria por invalidez dele. Correto? Você perfeito, ok. Do empregador, correto. Então Sim. A máquina comeu a mão dele, ele ficou incapacitado e ganhou a aposentadoria. E ele vai entrar contra a empresa uma indenização. Por quê? Porque a empresa foi relapsa, porque a empresa não deu equipamento de segurança, porque ele era apressado pelo chefe naquele momento e por isso causou o acidente. Então, as 2 coisas são separadas. Ele pode legitimamente pedir a sua indenização da empresa, que é a culpa do empregador. Por exemplo, eu ganhei minha aposentadoria, mas, amigo, eu ia viajar e não posso mais viajar, então vai além da própria aposentadoria. É a qualidade de vida que a pessoa perdeu, ele pode ter ficado inválido, uma pessoa jovem, acabou a vida amorosa dele, então são questões distintas. Ele pode legitimamente pedir a aposentadoria dele e pedir uma indenização por alguma negligência, imperícia, imprudência do empregador que causou aquele dano a ele, correto? Então, perfeito. Em princípio, as 2 coisas são possíveis. Agora, a questão é diferente se você disser para mim o seguinte: olha, ele fraudou o empregador e fraudou o INSS. Essa é a minha pergunta. Então, aí a coisa é diferente. Se ele conseguiu, por exemplo, simular um atestado médico dando para ele uma incapacidade pulmonar, por exemplo, se for câncer, a gente percebe fácil que ele está mentindo, mas vamos supor que ele consiga aí um atestado falso que garanta para ele tanto a aposentadoria, o INSS
tem um certo controle médico, tal, mas estamos supondo isso, que ele falsificou um documento, um atestado, e ele conseguiu a aposentadoria por invalidez por fraude, e, portanto, o empregador aí ele não tem muito o que reclamar, não, porque o cara se aposentou, fraudou o INSS, mas, olha, eu não estou perdendo. Concorda comigo? O empregador não vai pagar nada. É diferente se ele for pedir indenização. Aí, se ele for pedir a indenização, aí o empregador fala, pô, mas você está pedindo uma indenização por algo fraudulento, a sua testemunha foi falsa, dizendo que você, não sei, está louco, por exemplo. Você arrumou testemunha falsa dizendo que você está louco, eu estou vendo aqui no seu Facebook que você está viajando, está muito bem, obrigado, ainda tira sarro do INSS, como fez uma vez um juiz que estava afastado, dizendo que estava na praia, né? Então, aí é diferente. Aí nós caímos na questão da hipótese do estelionato contra o empregador, na hora que ele está pedindo a indenização, e, ao mesmo tempo, está ocorrendo uma fraude contra o INSS. O INSS pode ser comunicado, o INSS pode ter descoberto, mas nesse caso é possível, sim, o INSS tomar uma medida para cessar o benefício, correto? Por quê? Tá, correto. Porque foi tá, ele cessando o benefício, tá, eu tô, esse beneficiário, por exemplo, ele já consegue receber um valor aí de 5 anos, 10 anos, qualquer que seja o tempo, né? Como é que conduz o INSS com relação a essa situação? Só cessa ou ele é obrigado a fazer a devolução do dinheiro? Principalmente quando tem fraude, a devolução é pacífica, ela é tranquila. É mais difícil quando a pessoa recebe um benefício por erro do INSS. Por exemplo, o INSS conta errado o tempo, concede aposentadoria, ele recebe 4, 5 anos, o INSS faz revisões periódicas por lei, né, obrigatória por lei, ele detecta igual, vou cessar o benefício aqui e vou querer o que eu te paguei. A justiça, nesses casos aí, ela fala, olha, não vou penalizar a pessoa por um erro que ela não foi responsável, ele não fraudou, ele não enganou, você errou, meu amigo, então você corta, mas o atrasado você esquece. Então o INSS não consegue. Mas quando tem fraude, não tem nem prescrição. Ele pode ter me fraudado há 20 anos, o INSS tem todo o direito na justiça de requerer o valor pago indevidamente em função de fraude ou dolo, né? Nesse caso, consegue. Então, no meu entender, ver se é o pensamento, né? A partir do momento que um contratante, uma empresa, né, um empregador, contrata um trabalho de um detetive particular e ele consegue provar que isso existe uma fraude, então isso seria de grande aceito pelo INSS, todo esse material comprobatório do fraude junto ao INSS. Então, ali, vamos dizer que uma coisa pode auxiliar a outra, a pessoa jurídica pode auxiliar o INSS para cessar aquilo, que por sua vez também é uma forma dele também conseguir mostrar para a justiça que, além de ser fraude, conforme foi mostrado, ele também entrou no estelionato previdenciário, artigo 171, o inciso 3º, né, o parágrafo 3º, entendeu? Então, há então uma ligação, mesmo aparentemente sendo uma distância, né, entre as partes, então existe de uma forma paralela que isso pode ser de interesse. Um trabalho de um detetive particular pode tanto ajudar a beneficiar o INSS que acaba sendo fraudado daquilo que é o meu dinheiro, do seu, de todos os contribuintes, como também, futuramente, a empresa tem como se defender e dizer, olha, ele está fraudando o INSS, eu consegui provar, então a indenização que ele me pede, ela não é verídica, então isso ele fortalece, um trabalho de detetive particular fortalece? Com certeza. O INSS, nesse caso, que a fraude foi o que causou a concessão do benefício, está favorecendo completamente o INSS e muitas vezes pode ser uma coisa que não seria detectado. Por exemplo, o cara está recebendo há 5 anos e o INSS já está conformado com aquilo. Ele pega na hora da concessão, 2 anos, 3 anos. Então, pode perfeitamente, se você comprovar que o motivo que causou a aposentadoria, um exemplo, ele está dizendo que ele tem um problema psiquiátrico. Porque o resto é mais fácil de detectar. Por isso que eu estou usando a questão psiquiátrica, mas poderia ser, por exemplo, um laudo médico
É mais difícil no laudo médico físico, mas ele disse que ele ficou louco. É um 13, né? Então, Sim. E eu provo, aí ele vem falar, olha, empresa, você causou a minha loucura, as condições de trabalho eram massacrantes, e eu era assediado, então, olha, eu estou traumatizado, estou na base do remédio. Aí a empresa vai falar, a empresa descobre o seguinte, não, esse cara não é 12, olha aqui, o detetive tirou foto para mim dele passeando na balada, estudando, fazendo curso, viajando. Fazendo outro serviço em outro lugar, exercendo uma exemplo, função. Na carteira não assinada, exatamente. Então, nesse caso, haverá completa identidade de interesses entre a empresa e o INSS. E se a empresa comunicar ao INSS, o INSS tem a obrigação de apurar aquilo, e a cessação do benefício, com certeza, vai ser um dado mais forte em juízo para defender a empresa, né? Olha, o INSS está corroborando aqui os achados que eu encontrei, as provas que eu levantei, provando que houve testemunha fajuta, um laudo médico fajuto, o cara, advogados, e geralmente vai precisar de um advogado para isso, né? O advogado dava remédio de louco para ele 2 dias antes de ir na perícia, para o cara chegar lá falando mole, vendo jacaré. Com certeza, nesse caso, a completa identidade, sim. Pode falar, doutor. Tá, então no meu entendimento, só para concluir esse raciocínio, então no meu entendimento, vê se é isso, o INSS, então, ele acata e é plausível uma investigação privada, conforme a Lei 13.432/2017, né, que dá os poderes, né, ou dá, digamos assim, condição para o detetive apresentar, agora tem um provimento 188, né, apresentar provas. Então, se for apresentado por um detetive particular, com relatório fundamentado, né, deixando assim bem claro, isso é passível do INSS acatar. E outra coisa, o INSS acata também as atas notarial, o qual ele está lá no Facebook, se demonstrando total liberdade. Inclusive, nós temos um trabalho dessa natureza, fizemos todo um trabalho, não envolvia o INSS, né? Mas existia fraude, de que ele estaria tendo na praia, indo para as festas, entendeu? Então, vamos dizer que, de repente, isso, né, seja uma situação que seja numa visão de fraude previdenciária. O INSS, ele aceita, acata com bons olhos esse trabalho do detetive particular, ou ele tem as suas restrições no aceite dessas provas? Cai um pouco na linha do que o Frankland perguntou aqui. Franklin e detetive Milton, veja bem, qualquer pessoa tem o dever e o direito de comunicar uma fraude de qual ele tomou conhecimento. Ele pode comunicar ao delegado, pode comunicar ao juízo, pode comunicar à entidade de direito público que foi lesada. O INSS tem a obrigação de apurar, isso sim. E uma vez, um exemplo concreto, uma pessoa veio procurei uma pessoa para tomar conta da minha avó, ela veio, nova, falou, só que eu não quero ser registrada. Eu falei, por quê? Porque eu estou quase me aposentando por invalidez aqui. Veio falar para mim, procurador do INSS, que ela estava trabalhando com a carteira em Meu Deus do céu. Ela estava há 5 anos e o marido junto. O marido veio junto. Ela já está ganhando, já está quase transformando em aposentadoria por invalidez. Eu falei, legal, tá, ó. Tava, né? Deixa seus dados aqui para mim, seu CPF, seu RG aqui, que eu vou te chamar, não sei o quê. Aí eu mandei um e-mail para a agência. Falei, olha, comunico que o benefício tal tem indícios de fraude, porque nessa data se apresentou para mim para trabalhar. Bateu em porta errada. Bateu na porta errada. Então, eu comuniquei a agência aqui da Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, né? Eles teriam o dever de fazer essa revisão do benefício. Eu olhei no sistema depois de 1 ano e pouquinho, ela continuava recebendo, certo? Mas eu fiz a minha parte. Então, mas qualquer pessoa, o detetive como pessoa, a empresa como pessoa jurídica, todos nós temos o direito e até a obrigação, hein? Se você não souber de uma coisa e você acaba sendo cúmplice de uma fraude que você tem conhecimento. Qualquer pessoa tem esse direito de comunicar e subsidiar o Estado para se ressarcir de fraude, né, que é do nosso próprio patrimônio, do nosso próprio tributo.
Tá. E esse encaminhamento é feito ao Ministério Público ou ao INSS direto? Não, são diferentes, né? Você vai comunicar ao Ministério Público para ele fazer a ação penal de estelionato. Você vai comunicar ao INSS para ele cessar o benefício e, se quiser, comunicar o MPF para fazer a ação penal. O INSS não move ação penal contra ninguém. O INSS é só o motivo de cessar por fraude e encaminha para o Ministério Público para ser apurado o crime. Pode falar, Dionísio. Aqui na Baixada Santista, houve aqui uma época que tinha uma empresa de ônibus. Geralmente as empresas de ônibus, né? Claro que não é todo motorista, não é todo cobrador, mas eu não sei se é a carga, não sei se era o sindicato, não sei se era o advogado, não sei se era uma febre que deu lá no pessoal, que a maioria dos funcionários estavam tudo indo para o caminho aí. E geralmente eles alegam problema psicológico e problema de coluna. São dois CID aí que não sei se é difícil de ser detectado pelos peritos aí do INSS, não sei. Eu sei que a maioria que vai lá diz que tem problema de cabeça, depressão e problema de coluna. Ou então alguma coisa ligada à artrite, à artrose, coisas nesse sentido. Eu conheci um sujeito que ele tinha um táxi. Aliás, não era um táxi, era um carro que ele alugava, parava nas portas dos supermercados tal, e aí tinha a época que ele aparecia barbudo, mas uma barba assim, mas completamente assim, ele desfigurado. Você fala, mas esse cara não é. Durante o normal dele, ele sempre de barba feita, bem arrumadinho. Mas tinha a época que ele começava, a barba crescia, que parecia um homem da caverna. E um dia eu perguntei para ele, falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, não, porque eu vou ter perícia essa semana aí. Então aí eu fiquei sabendo que ele contratava uma mulher, ele pagava lá um dinheiro, que a mulher era nas mesmas condições dele. E eles tinham um contrato de marital aí, sabe, de união estável que eles fizeram. Aí a cena era assim, ele botava uma meia de uma cor, uma roupa toda bagunçada, ele ia para a perícia. Aí a mulher entrava na frente e falava, doutor, não quer tomar os remédios não. Aí ele falava, não, eu tô tomando sim. Aí ficava brigando com ela, doutor, você é mentirosa, eu tô tomando os remédios sim. Aí começava a dar murro na parede lá, socar a parede, eu tô tomando. Aí ele lançava essa pro perito. Eu não vejo a hora do senhor me dar alta, que eu quero pegar um ônibus, eu quero ir para Curitiba de ônibus. Esses ônibus de cidade, ele criava uma cena dentro do local, até um dia que ele bateu o carro dele. Ele estava dirigindo o táxi e nessa ele bateu. E aí ele foi descobrir que a habilitação, a CNH dele estava bloqueada, porque ele não poderia dirigir ônibus. E a empresa lá, muito esperta, ou o advogado lá do INSS, o procurador, não sei, pediu que bloqueasse a CNH. E nessa aí descobriram que ele estava... Pegaram o boletim de ocorrência depois, né? A empresa fez um trabalho e descobriu e ele parou. Agora ele está só no táxi mesmo. Agora ele é taxista. Agora ele anda bem alinhado, bonitinho. Ele não tem mais problema de saúde. O INSS curou a loucura dele. Exatamente. No caso é o que eu estava falando. Mais fácil de fraudar com a questão de incapacidade são as questões psicológicas. Porque a própria coluna é mais fácil de detectar, porque tem ressonância, tem imagem, tem os exames, o médico não é trouxa, ele manda, levanta o braço, ele fala, tá doendo aqui, o médico sabe que é lá que tem que doer. Então, a parte física, né, é mais fácil de detectar, mais difícil de fraudar. Mas a questão psicológica é direto, né? É uma das questões mais fáceis. Uma outra questão, nós estamos focando na questão da empresa, né? Na questão trabalhista. Não é bem assim não, Vanessa. Ele pode ir lá e gritar, e o INSS ele está acostumado com a simulação, chama simulação, né? O médico tem manobras para detectar a simulação. Mas pode ser, de repente, mas é mais fácil o médico estar junto do que, Doutor, do que ele ser enganado.
Pois não. Eu soube de uma outra história, não sei se isso é verdade. O senhor trabalhou no INSS, o senhor vai confirmar. Uma ocasião eu estava no supermercado também, eu vi um cara, ele chegou de bicicleta, ele estava com o pé em cima do banco, ele estava tirando uma faixa que estava no pé dele. E aí ele falou assim, eu vou tirar porque eu fui lá no INSS, e se eu for com curativo, eles não... Ele diz que lá como não tem um enfermeiro para tirar, para fazer, então eles avaliam de forma superficial. Tá doendo? Tá. Lá tem lá o seu... aquela faixa, aquele gesso. E ele falou assim, como lá não tem uma pessoa que vai retirar e fazer, então a gente vai, que se chegar lá com o pé sem, eles dão alta. Então você tem que ir com o curativo. Isso confere? É possível. É mais difícil, mas é possível. O cara pode dar uma simuladinha, você falou da questão do gesso, né? É possível. Mas a questão, uma outra questão, assim, na questão da fraude, tem essa questão da incapacidade para o trabalho, mas tem outras áreas do INSS que eu acho que seria importantíssimo, e seria um campo também de trabalho para vocês, que é a questão da pensão por morte, né? Quando ela é dada para cônjuge ou companheiro, né? Aí o que acontece? Pode muito bem acontecer que uma esposa, de repente, ela vai lá pedir o benefício aliás, uma companheira que mora, a pessoa mora com a pessoa e ela vai lá pedir o benefício do falecido. O que acontece? A ex-esposa não baixou no cartório, a esposa pede junta, no máximo que ela vai conseguir é dividir com a esposa. Então, aí você também é um campo de você provar, não, essa senhora aqui, ela mora em Minas Gerais, ela está casada com fulano de tal. Então, também é um tipo de fraude bastante comum, que é a simulação da união estável, né? Uma esposa, por exemplo, ela pode encontrar, como eu já vi casos, de até duas pessoas dizerem que são amantes, e às vezes eram mesmo, tinham famílias, né? Mas é um caso também de você, de investigação, para determinar se aquela pessoa que está vindo dizer que é companheira do falecido há 2, 3 anos, às vezes tem uma filha, tem endereço, comprovante de residência junto, mas muitas vezes é fraude, né? Muito comum é a cuidadora, né? A cuidadora está com o velhinho lá, o velhinho está louco da vida porque a família abandonou. A esposa foi embora. Ninguém visitou. Quem cuidou dele foi a cuidadora. Foi a cuidadora. E ele, quando ele vai morrer, ele fala, não, isso aqui vai ser o governo. Vamos... Quando ele chega aí no cartório fazer uma declaração de união estável, né? Para deixar o benefício para aquela pessoa. Para o INSS, o meu trabalho maior era isso, era detectar fraude em união estável. Fiz um trabalho semelhante a esse, doutor. O senhor falou, o senhor tocou aí o meu cliente com 98 anos, a cuidadora com 50 e poucos anos. Isso. Ninguém sabe, depois que ele faleceu, ela apresentou um documento de união estável com ele, e ela nunca morou. Aí eu descobri, a família me contratou, que a família fica, né, pé da vida, né? Aí descobri que ela tinha um relacionamento, ela morava com uma pessoa, enfim, consegui fazer um trabalho, rede social, boletins de ocorrência deles juntos num acidente de trânsito, que mostrava que naquela época eles estavam juntos, não poderia estar tendo um relacionamento com aquela pessoa. E o cara também, lá, o cara, né, o senhor lá que faleceu, ele era da Receita Federal, e tinha um bom salário aí que estava deixando. Então, provavelmente tinha bens também, porque você veja... muitas casas, muitos imóveis alugados. Vários imóveis alugados. Se aquela senhora, se aquela mulher, aquela filha dele, né, que tinha 50 anos, provar que era companheira, ela ainda entra na herança. Então, a família, nesse caso, tipicamente tem interesse em provar que essa união estável nunca existiu. Né? Então, nós inclusive estamos acompanhando aí pela internet, né, o caso aí do Gugu Liberato, né, o qual a família está dizendo que ela não tinha união estável, tem 3 filhos com ele, era da casa, entendeu? Mas essa situação de patrimônio, de ganância, eu vejo que é o que impetra tudo isso daí. Baseado na colocação do Dionísio, aí eu tenho uma pergunta a fazer para o doutor, né? Que ele estava colocando aí sobre 2 pessoas, né? Que estarem ali
gerenciando e recebendo benefício. Doutor, quando se detecta, né, que no mesmo endereço tem duas ou mais pessoas que estão recebendo benefício, como que o INSS encara isso, né? Ele acata, são automaticamente todas as pessoas da casa recebem, ou é um benefício por endereço? Que pode gerar fraude, né? Então, cada um pode ter o seu benefício. Por exemplo, eu posso ter 3 aposentadorias na mesma casa, certo? Tá. O homem trabalhou, a mulher trabalhou, o irmão do homem trabalhou, o filho do homem trabalhou. Então, a questão de ter mais de um benefício na mesma casa não é empecilho, não. O que pode acontecer é, por exemplo, o cara pedir um LOAS, a mesma pessoa pedir 2 benefícios que são incompatíveis. Então, eu, por exemplo, tenho uma aposentadoria de 3 salários mínimos e vou lá e peço um LOAS. Eu fraudo, eu dou endereço falso, digo que eu moro no quartinho do fundo de favor, que eu sou miserável, o INSS vai lá. É mais difícil porque o sistema vai, quando você entra com o pedido do LOAS, ele vai mostrar que tem uma aposentadoria. Mas esse é um caso típico. E o que seria o LOLA, doutor? O que seria o LOLA? LOLA, né? Essa palavra? LOAS, é Lei Orgânica da LOAS. É o benefício que você dá para uma pessoa que nunca contribuiu, mas ela é maior de 65 anos, ou é incapaz, e nos 2 casos, ela nunca contribuiu, senão ela poderia pedir uma aposentadoria por invalidez, mas ela tem a idade ou ela tem a incapacidade e não tem grupo familiar que é capaz de sustentá-la. É a pessoa miserável, né? Essa pessoa, ela vai no INSS, ela pede chama benefício de prestação continuada, BPC, é conhecido como LOAS. Então, ela recebe um salário mínimo. Por quê? Porque ela tem 65 anos, não tem ninguém, mora sozinha, ela nunca contribuiu, então o Estado, para não permitir a miséria, ela fornece esse benefício que não depende de contribuição. Então, se essa pessoa está pedindo um benefício e ela diz que ela não tem contribuição, o que pode acontecer, por exemplo, ela pode estar, que acontece muito, ela vai e pede um benefício para ela, mas ela omite, por exemplo, que mora com o filho, que trabalha e ganha 15 mil, ou mora com uma outra pessoa que tem um benefício de aposentadoria de 3 salários mínimos, mais ou menos. Essa é uma fraude, porque ela está dizendo que ela é idosa ou incapaz e não tem família que é capaz de manter a sua subsistência. É um caso de fraude. Nesse caso, você tem 2 benefícios na mesma casa que são incompatíveis, mas não é um benefício por casa, é um benefício devido para cada pessoa. Se a pessoa fez jus àquele benefício, não tem nenhuma fraude no caso. Perfeito. Tá, então, no modo geral, doutor, pode concluir, Dionísio. Não, você conclui, que aí eu vou mandar aquele abraço para o pessoal. Tá, então o que acontece, doutor? A princípio, dá a entender que o detetive particular está trabalhando em paralelo com o INSS. Mas, no modo geral, eu posso ter um cliente que quer saber, por estar sendo prejudicado por qualquer situação, e, digamos assim, ele possa querer uma moeda de troca. Ele está sendo prejudicado, e a partir do momento que ele percebe essa fraude de estar recebendo indevidamente, fraudou o INSS, ele pode, sim, fazer a denúncia ao INSS. Então, o detetive colhendo esse tipo de prova é de extrema importância para o cliente, para o contratante, que gere essas provas para que ele tenha uma clareza na sua defesa. É isso, doutor? Perfeito, perfeito. Esse trabalho do detetive vai auxiliar o particular, no caso a família, por exemplo, que quer impedir que a mulher prove uma falsa união estável, que vai prejudicar a herança, que vai prejudicar a pensão do filho, por exemplo, que o filho vai ter que dividir com a companheira, né? Vai favorecer o particular e, ao mesmo tempo, vai estar favorecendo o interesse público, no caso. Perfeito. Inclusive, é uma coisa que faz muita falta para o INSS, é essa capacidade de investigação, porque é um volume muito grande para a agência, é um volume muito grande para o procurador. Então, você não tem uma pessoa de campo, por exemplo, para verificar. Você percebe que essa pessoa tem
17 anos, eu estou vendo... E você, numa visita no local, você veria que essa pessoa mora na casa do lado e está dizendo que morava com o velhinho ali do lado, às vezes até com a própria colaboração dele, entendeu? Mas o INSS não tem... Quando há denúncias grandes, a Polícia Federal ela até apura, né? Quando há alguma coisa evidente, ela apura. Nós tivemos aqui no litoral de São Paulo, uns 2 anos atrás, até foi matéria aí da TV local, uma investigação que a Polícia Federal fez e prendeu até um perito que no decorrer aí das investigações ele cometeu até um suicídio, porque a situação dele, acharam um saco de dinheiro na casa dele, 215 mil reais, prenderam o pessoal do sindicato aqui de uma empresa de ônibus aqui na época, e aliás, foi um médico perito do INSS, ele cometeu suicídio durante aquilo ali. No caso... Pode continuar, pode falar, doutor. No caso, eu estou só querendo mostrar assim, o seguinte, que nesse trabalho de vocês, né, do interesse do particular que contrata vocês podem acabar sendo de grande ajuda na defesa do erário, né? E, geralmente, quando você encontra um caso desse, às vezes é em série, né? Você encontra uma fraude, aí você encontra que aquela fraude foi do José, e o José cometeu 1000 fraudes com outras pessoas. Nesse caso, o interesse do INSS e do Ministério Público também é enorme de querer prender essa quadrilha, né? Muitas vezes o que você detecta num pequeno acaba mostrando por baixo uma quadrilha atuando. Doutor, olha só, o senhor aí, o senhor já está incumbido aí de uma situação aí, ó. Já, olha aí, ó. Foi sugerido aí pelo detetive Magal que o senhor seja convidado mais vezes para tratar desses temas aqui, hein? O senhor já está... Perfeito. Inclusive, eu comento muito com o detetive Milton, ele já me ajudou em alguns processos meus, e vocês são muito importantes para o advogado, porque às vezes o advogado tem uma demanda e ele não tem dado da pessoa, você está entendendo? Às vezes vai assim do endereço da pessoa. Uma coisa que vocês podiam, um filão que seria para vocês, seria detectar bens, sabe? E às vezes você precisa do dado da pessoa, quando é família você quer ver se o cara está traindo, se tem uma outra família, etc. Mas às vezes é uma cobrança e você não acha bens da pessoa. E às vezes, se vocês tivessem essa capacidade de detectar bens das pessoas, os advogados estariam extremamente amparados e seriam muito procurados. Eu acho que... Mas doutor, os detetives têm sim a capacidade, requer o advogado realmente fazer a solicitação. Então, aqui, os detetives, do modo geral, como já tive a oportunidade de fazer alguns levantamentos, eu acho que foi na Bahia, alguma coisa parecida para o doutor aí, enfim, né, que não estavam conseguindo encontrar caminhos, né? Então, os detetives particulares, detetives profissionais, entendeu? Realmente, eles têm, sim, a grande capacidade, o próprio provimento 188 hoje está coligando a essa situação. Então, assim, agora requer o interesse, requer a vontade dos advogados, né, a acreditar mais no profissional, entendeu? Separar aí, talvez, aí mas eu não sei, separar o joio do trigo, avaliar melhor quem realmente é o profissional que teria condição de trabalhar. Nós temos excelentes profissionais aí, inclusive nesse portal que nós temos aí, hoje nós estamos fazendo, assim, uma filtragem de profissionais que, para entrar no portal, realmente apreciado toda a sua qualificação, para que tenha ali profissionais de grande potencial, para que possa atender a demanda de mercado, tá? Então, isso sim, já existe. Agora falta a vontade. Por isso nós estamos trazendo esses convidados para que interligue, né, o detetive particular ao advogado, ao poder público, ao delegado, a tudo isso, para mostrar que existe sim profissionais bastante éticos, que luta pela profissão, que tem a capacidade para se esclarecer, que tem os caminhos, tá? Que tem o discernimento, que tem a lealdade, que tem a ética, né? Então, isso é de extrema importância. Então, é uma das lutas que a gente tem aí constantemente. O doutor já me conhece há alguns anos, sabe como é que é a minha luta
com relação à profissão, né? Estou sempre ali tentando trazer, esclarecer. Então, isso é de extrema importância. Agora, os profissionais, né, da área da advocacia, né, também poderiam aí dar esse espaço, procurar se interagir, fazer reuniões, enfim, né, para que a gente possa também ter aí, juntar o útil ao agradável. E como o doutor mesmo colocou, seria de extrema importância, né, para o poder público, né, trazer essas informações. Só que o detetive requer os seus honorários, ele não pode trabalhar de graça. Então, trabalhando juntamente com o escritório de advocacia, que tem ali o seu cliente fraudado, e aí pode-se trabalhar numa situação de trazer provas, isso é de extrema importância para todo mundo, né? Para o detetive, para a empresa, para o advogado, para o poder público. Então, acho que isso é uma linha bastante estreita, mas com bastante cautela, dá para se trabalhar assim com total clareza, doutor. Perfeito. Só quero... desculpa, só quero mostrar uma coisa também. Esse trabalho de vocês aqui nesse site, no portal, essas lives, são de extrema importância, no meu entendimento, para mostrar a credibilidade, transparência dos profissionais, e eu acho que isso, o detetive até certo tempo, assim, é uma coisa que você não sabe direito o que é, onde é, que tipo de pessoa, que trabalho que é. Isso que vocês estão fazendo, quero congratulá-los, porque traz credibilidade e transparência para o trabalho de todos vocês. Perfeito. Isso é importante. Tem uma pergunta aqui da Vanessa, doutor. Pode falar, Dionísio. Não, pergunta a Vanessa aí, depois vai na Vanessa, aí eu já volto aqui. Tá. Ô, doutor, a Vanessa pergunta o seguinte: no caso de uma pessoa ser incapaz e seus pais não serem aposentados, mas cada um tem um MEI, isso dá direito a esta pensão? Não entendi. A pessoa ela é incapaz? Aqui a pergunta é o seguinte: no caso de uma pessoa ser incapaz e os pais não são aposentados, ok? Mas cada um tem um MEI, isso dá direito a essa pensão, a essa pessoa? Aí tá aí na tela, doutor. É mais fácil. Perfeito. Então, Vanessa, Milton, Dionísio, o que acontece? Primeiro, vamos deixar claro assim, a gente fala pensão, mas aquilo que eu falei do LOAS, do benefício, chama, melhor forma é a benefício assistencial, é uma assistência social, né? Essa assistência social, ela é incompatível com pais que tenham renda. Perfeito? Então, se a gente estiver falando que essa pensão é aquela pensão da pessoa que nunca contribuiu, não chama pensão, é um benefício assistencial que exige que não possua família capaz de auxiliá-lo na subsistência, o LOAS, né? Então, é incompatível. Se a pessoa é MEI, é microempresa, ela tem renda, ela é empresário, então cai por terra a presunção de que a pessoa é incapaz de se manter por si própria ou com o auxílio de família, e mais especificamente é quem mora na própria casa, né? A lei fala que mora no mesmo domicílio. Eu brigava com o procurador, sou meio Caxias, porque eu dizia o seguinte: não é na mesma casa. Se o filho mora em Campinas, mas o cara ganha 50 mil reais, o cara não tem R$1.000 para mandar para a mãe em São Paulo, então eu me batia que não era na mesma casa, era o mesmo grupo familiar. Mas então, nesse caso, se a pessoa é incapaz, mas os pais têm renda, é incompatível com um benefício assistencial. Agora, se ela trabalhou, contribuiu, ficou incapaz, ela tem direito à aposentadoria. Não é nem pensão, Vanessa. Pensão, ela é para a pessoa que recebe por alguém que morreu. Eu recebo a pensão da minha esposa recebe a minha pensão, meu filho recebe a minha pensão por morte. Ela teria direito a uma aposentadoria, se tivesse contribuído, ou um auxílio assistencial, se os pais não tivessem condições econômicas, que a condição de MEI, em princípio, é contrária, é contraditória. Mas vamos imaginar o seguinte, doutor. As pessoas são épocas na vida da gente. Tem épocas que você está em alta, está em baixa, você está bem, está empregado, está ganhando dinheiro, está produzindo. E tem época que a pessoa pode não estar nessas condições. Então vamos imaginar uma pessoa que num dia da vida ela se empolgou aí com o MEI, tirou o MEI, estava trabalhando aí numa determinada situação e de repente as coisas começaram a ruir. Ela não deu baixa na MEI, por exemplo. Ela não deu baixa na MEI. Como é que fica a situação dessa pessoa em solicitar uma ajuda, né? Ela precisa disso aí. E como é que o governo vai, então, detectar isso e ajudar essa pessoa? Por isso que eu disse que, em princípio, é incompatível.
em princípio, é incompatível. Agora, você pode demonstrar que essa MEI está sem atividade, a declaração do imposto de renda está trazendo que ela não teve nenhum rendimento da atividade econômica, comercial ou de serviço que aquela MEI prestava. Então, se você comprovar que existe a inscrição apenas no papel, que não possui renda nesse caso, tranquilamente é possível. Eu sou incapaz, meus pais, por exemplo, são idosos e não têm renda para me fornecer, então eu tenho direito a isso daí. Até os próprios pais, se for o caso, podem pedir também, mas aí é calibração fina. Ela tem direito a um, eles podem ter direito a um também. Então, não é incompatível nessa situação que você está colocando, tá certo? Mas existe uma situação também que é mais detalhada, é mais jurídico, mas você pode dizer, nesse momento eu não tenho condições, né? Eu tenho uma MEI, mas não estou recolhendo. Se for temporário, pelo menos durante 2 anos tem que existir essa incapacidade econômica, tá entendendo? Se eu comprovar que essa incapacidade minha, por exemplo, é porque eu estou com a perna quebrada, mas em 6 meses eu volto a trabalhar, não pode pedir o LOAS. Essa incapacidade tem que ser pelo menos 2 anos. Perfeito. Bom, eu quero aproveitar aqui, agora nós temos aqui os nossos moderadores, né? Fazem parte aqui da produção dessa live. Nós temos aqui a Solange, o Manuel Chufre, nós temos o detetive Santos, o Milton Silveira, aqui o detetive Dionísio aqui. E quero mandar um abraço para todos que estão assistindo a gente. A Sharon Holmes, lá de Vila Velha, não, de Vilhena, Rondônia, a Maria Conceição, a Nádia de Come, Clóvis José de Caruaru, Pernambuco. Nós temos o Grupo EA Detetive Particular, a Solange Palhano, lá do Maranhão, né? Temos o Silvio Araújo, temos o nosso aqui, ó, o Valdinir. Ele é escrivão de polícia aqui da cidade de São Vicente, também está prestigiando a gente. Muito obrigado aí, amigo. A detetive Vanessa Pascoal, Marcos Aquilino, lá de Presidente Prudente. Nós temos o detetive Magal, de Brasília. O detetive Magal faz parte aqui desse portal, tá? Nós temos o detetive Blackhound, de Minas Gerais. Alfa Detetives, Osmar Perazzo, do Rio Grande do Norte. Grupo Silveira, de Campinas. Renata Ramos, é minha vizinha aqui. Eu não falo que é concorrente, nós somos admiradores de profissão. A gente não tem concorrente. Ela é minha vizinha, mas é minha amiga aqui. Detetive Moraes, do site detetivemorais.com.br. O detetive Sampaio, de Goiás. O detetive Frankland, de Carvalho. Eu não sei de onde é o Frankland, me desculpe, mas se ele puder aí me refrescar a minha ideia aqui, eu não lembro. Acho que é de Minas Gerais, talvez, salvo engano. Temos o Aurélio Queiroz, temos a Vanessa Pascoal de Campinas, Elizabeth Beatriz Pácio, ela aqui da cidade de Praia Grande, mãe aí do nosso amigo, está aqui assistindo, um abraço para a senhora. O Edson Frazão, detetive Magal, nós já falamos. O Wellington Moraes, detetive Wellington Moraes. Detetive, é tanto detetive aqui, é muito detetive. Um abraço para todos vocês. Eu peço para vocês que estão assistindo a gente que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal no YouTube. E a gente agradece aqui, né, o doutor Paulo Roberto, que está conosco aqui, dando uma aula para a gente, que é muito importante. E tem também, chegou agora aqui, Rinaldo Silva, ele é de Recife. O Frankland, ele diz que a empresa dele... Minha empresa é a Faz Assessoria Investigativa. Só não me falou de onde é, depois ele fala. Milton. Tá. Voltando ao tema novamente, com relação ao detetive particular, doutor, e os nobres internautas, né? Tem uma situação 2 aqui, que seria o seguinte. O benefício foi alcançado observando os requisitos legais. No entanto, após a morte do legítimo beneficiário, um terceiro, geralmente familiar, continua a receber os valores, sem que o Instituto de Previdência não seja informado. Então,
Até então, o fraude é no INSS, ok? Só que eu me deparei com uma situação dessa, onde eu fui contratado por familiares do falecido, né? Onde a filha do falecido, ela estava ali tendo uma qualidade de vida não compatível, não trabalhava, e começamos uma investigação. Dentro desta investigação, no período, né, contratual, ela acabou indo ao banco, e nós conseguimos detectar que ela estava sacando o dinheiro com o cartão do falecido. Tá? Então, nessa situação, acabei comunicando ao meu cliente dos fatos, né? Parece-me que teve um pequeno probleminha ali de pronto, ela acabou tendo assim, um atraso para receber, eu a princípio não entendi muito bem o que estava acontecendo, se era senha, alguma coisa parecida, né? Mas foi muito rápido, nós conseguimos acionar o contratante e acionei a Polícia Civil da área, que acabou chegando no local e acabou pegando ela saindo do banco, já com a espécie na mão, a mesma quantidade que ela sacou. Então, ali também ela é imputado o estelionato previdenciário por parte dela, correto, doutora? Onde a ação do detetive, ela acaba sendo pertinente nesse caso, ou não? Então, eu tô com o detetive Magal aí. No caso, não é um estelionato, porque o estelionato exige que você tenha uma conduta ativa para enganar. Seria um estelionato, por exemplo, se ela fraudasse um atestado de vida, se ela levasse alguém lá no banco dizendo que era o pai para fazer a prova de vida, então aí ela tá fazendo um ardil, um artifício, ela está fraudando. A fraude exige uma conduta ativa. É muito difícil hoje em dia acontecer isso, porque quando você falece, você entra no cartão, quando você vai como é que chama? No serviço funerário, e você compra o caixão, dali a 15 dias está no INSS o aviso que o José faleceu, certo? Então, esse benefício, em regra, tem sido super fácil e rápido de ser sustentado pelo INSS. Os mais antigos podem ter algum problema, aí a pessoa continua recebendo como se estivesse vivo. Nesse caso, ela é, na verdade, uma apropriação indébita. Ela está se apropriando de algo que caiu por erro na conta e está pegando. Então, ela não houve, ela não cometeu uma fraude, ela simplesmente pegou algo indevido. Está mais para uma apropriação indébita do que um estelionato. Agora, o INSS vai querer o quê? Sustar o benefício e querer o dinheiro de volta e comunicará, no caso, a polícia ou o Ministério Público, para que ele processe a pessoa pelo crime compatível, que tem um crime, sim, detetive Milton, só não tem que seja o estelionato, mas sim uma apropriação indébita previdenciária. Somente se essa manutenção do pagamento tenha sido derivado de alguma fraude, algum documento falso, algum meio que a pessoa usou para manter o benefício ativo indevidamente. Isso aí. Mas era uma situação mais antiga, né? Hoje, talvez, em virtude de tantas fraudes, né, houve uma reformulação do sistema que hoje está meio que em conjunto, né? Já manda para os cartórios, aí já logo sai o certidão de óbito, já é comunicado à Receita Federal e assim sucessivamente. Isso faz aproximadamente, acho que uns 15 anos, mais ou menos, aonde foi pegado o extrato e ela fazia ali uma constância de que já estava fazendo isso aí, acho que há 7, 8 meses, né? Após o falecimento do genitor dela, né? Foi conduzido para a delegacia, né? E foi tomado os trâmites normais, que aí a gente já não participa, né? Aí não diz respeito a nós, e sim ao poder público de tomar as sanções cabíveis e a vítima, e enfim, tudo dessa forma. Agradeço pela sua colocação, doutor. Bom, nós estamos já avançando aí às 20 horas, né? Como a gente tem aí uma faixa de horário aí, a gente vai, claro, começar a abreviar um pouco para a gente finalizar, para não estender muito aí, que o pessoal começa a correr aí, né? Né, doutor? Então, tá bom. Eu quero agradecer, então, a oportunidade que eu tive aqui de tanto poder ter dado alguma informação que seja útil para o dia a dia de vocês. Como eu disse, a questão do INSS, ela provavelmente vocês vão estar preocupados com o seu cliente, que quer evitar que uma pessoa receba uma pensão
do cara que morreu indevidamente, que queira se habilitar numa herança, ou da empresa que quer provar que a pessoa está pedindo uma indenização por uma falsa motivação que implica na cessação do benefício, e essa cessação vai fortalecer a empresa na ação, e, ao mesmo tempo, mostrar que eu acho assim, o trabalho de vocês muito importante e espero que esse movimento de vocês cresça e que se torne o provimento que vocês colocaram outro dia, eu assisti, foi muito bom, que eu mesmo não tinha conhecimento, e se der tudo certo, acho que a vai caminhar bem. Foi um prazer, perfeito. Obrigado pela honra. O nosso objetivo aqui, doutor, o objetivo nosso aqui é levar informação para os profissionais, para os detetives, né, como eu bem disse no começo da live, e também para os clientes. Muitas pessoas desconhecem o trabalho do detetive, as pessoas têm assim, mas existe mesmo o detetive, o trabalho do detetive é válido, o detetive é aquele cara que só faz investigação conjugal, não é, que fica atrás aí de um poste aí filmando a vida alheia. Não, nós fazemos trabalho de suma importância, até para o país, não é? Porque cada cidadão desse aí que se aposenta de forma indevida, ele gera prejuízo enorme para o país. E não é só uma, se fosse só um, não é? Mas quando a gente começa a analisar aí os números que o poder público tem, ele sabe que tem muitas pessoas ganhando dinheiro de forma indevida, e quando uma pessoa que realmente precisa não tem condições, né? Diz que o bom paga pelos maus, não é assim? E o camarada que trabalhou a vida toda, num dado momento, quando ele precisa de se aposentar, ele não tem condições porque tem lá um fraudador ali ocupando aquele espaço e ganhando, vivendo daquilo. Isso virou, na verdade, um comércio. Eu sei, pelo trabalho que eu faço, em beiras, em laterais aí de postos do INSS, ficam sempre ali aliciadores, chamando aquelas pessoas num canto para conversar, iludindo. São pessoas simples, pessoas humildes, que em contrapartida vai dividir a metade, vai dar 20%. Então é muitas pessoas que caem, na verdade é um teatro muito bem feito, uma máfia. Uma organização criminosa, né? Que se inicia com um teatro muito bem feito e que gera enorme prejuízo. Então, o nosso objetivo aqui é informar, é saber que os detetives estão aqui, nós estamos atentos, que existe profissional pronto, preparado para resolver o seu problema. Você que é empresário, você que está passando por um problema desse, procure aqui, nós temos aqui os detetives que nós colocamos, essa live vai estar aqui, salva aqui na nossa página, na nossa plataforma, e aqui você tem os nomes dos detetives nos estados. Você pode ir lá no cadastro-detetives.com. Você quer um profissional, você vai encontrar um profissional aqui. Aqui não é sindicato, não é associação, é um grupo de profissionais unidos aqui para servir. Pessoas de extrema responsabilidade, competência, e a gente tem aqui o privilégio muito grande de receber a visita, né, pessoas aqui, o doutor Paulo Roberto, que está cedendo aqui os seus conhecimentos, acreditando no nosso trabalho, prestigiando o nosso trabalho. Então a gente fica muito feliz, e muito mais feliz ainda com você, que toda segunda-feira é fiel aqui conosco. E para ficar melhor, peço que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você marque aí um empresário. Você tem aí um empresário que é seu amigo da rede social, mostra para ele. Se você sabe que ele tem um problema, mostra para ele. Olha, às vezes ele está reclamando aí naquele churrasco, pô, estou com um problema na empresa, tá acontecendo isso. Marca ele nessa live aqui para ele saber, para ele conhecer o trabalho de um detetive particular. Não é isso, Milton? Perfeitamente. Muito agradecido, doutor, mais uma vez, né? Agradecido aí também aí ao moderador também, Dionísio, os demais participantes, né? Espero que essa live, ela realmente tome uma dimensão para o conhecimento, como o doutor mesmo colocou. Talvez não tenham, as pessoas que têm a necessidade não tenham conhecimento, né? E hoje as minhas considerações finais, né? Vai ser que, se tivesse presente aqui conosco, é o nosso colega Rick Vargas, que deu um nó na garganta, né?
Detetive Rick Vargas, o Coiote, homem que deixou uma marca de parceria, honestidade, ética e sabedoria, pois visou a união de todos os profissionais da investigação privada no Brasil. Marca sua existência pelo brilho da humildade e pelo exemplo que persistiu em preservar o caminho da humanidade melhor e evoluída. Foi vice-presidente da Comissão Pró-Regulamentação, que gerou depois a nossa Lei 13.432. Grande Rick Vargas, incentivador da classe dos detetives, sempre buscou algo para agregar maior segurança e melhores condições, sem preocupação de fronteiras. Um grande sujeito, que infelizmente não acabou tendo o prazer de ver a nossa lei ser aprovada. Esteja em paz nos braços do Senhor. Amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Doutor, muito obrigado, viu? E como diz aqui o detetive Magal, o senhor já está escalado aqui para a próxima partida, hein? Para as próximas partidas, hein? O senhor vai ser aqui o nosso artilheiro, hein? Obrigado, foi uma honra, um prazer. Então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final aqui desta live, desta segunda-feira. Na próxima segunda-feira, toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Esta live foi transmitida nas páginas Live TV Litoral do Litoral, pelo Facebook e pelo YouTube. Cotidiano da Baixada, também pelo Facebook e pelo YouTube. E nas páginas Detetives Particulares do Brasil, pelo Facebook e também pelo YouTube. Então a todos um ótimo começo de semana.